A noite de 23 de julho de 1993 do Rio de Janeiro foi marcada por um dos maiores cenários de terror que o Brasil já viveu. 2 carros pararam em frente a uma das igrejas no centro da cidade e começaram a disparar com armas de fogo. O alvo, meninos moradores de rua, que tinham entre 11 e 19 anos. As vítimas foram pegas de surpresa enquanto dormiam e morreram sem nenhuma chance de defesa. O caso entrou para a história como a chacina da Candelária. No total, foram 8 garotos assassinados. Entretanto, no alvo dos criminosos estava o grupo com mais de 40 crianças. A mais nova deles tinha na época apenas 6 anos. Essas vítimas moravam na rua e se estabeleciam em frente à igreja da Candelária para dormir. Os meninos, frutos de lares desestruturados, muitas vezes precisavam roubar para comer. E algumas delas se envolviam até mesmo com o tráfico de drogas. Andando sempre em grupo, as vítimas permaneciam juntas também durante a noite. No momento da chacina, alguns morreram dormindo, outros enquanto corriam tentando fugir. E ainda, 2 corpos foram encontrados em uma área abandonada, próximo ao Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo. O caso entrou para a história como um dos crimes mais chocantes do país. Vamos conhecer agora o episódio que ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Dentre os muitos episódios de violência que marcam a história recente do Brasil, a Chacina da Candelária assume uma lista de casos que chocaram o mundo e abriram espaço para uma discussão mais séria a respeito da situação dos menores em situação de rua. Na madrugada de 23 de julho de 1993, 2 carros com placas ocultadas passaram pela igreja da Candelária e efetuaram disparos contra um grupo de cerca de 40 crianças e jovens que ali dormiam. A ação resultou na morte de 6 jovens nas imediações da Praça Pio X e na execução de mais 2 jovens no Aterro do Flamengo. O episódio, que ficou conhecido como Chacina da Candelária, espalhou o pânico entre a população em situação de rua e provocou sentimentos diversos. De um lado, houve uma comoção nacional e internacional contra a violência ali praticada. Por outro lado, muitos aplaudiram a ação e disseram que foi uma limpeza dos marginais que viviam nas ruas daquela região. A ação deixou 8 jovens, entre 11 e 19 anos, mortos e foi praticada por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os policiais foram identificados por Wagner dos Santos, jovem que foi levado junto com os meninos executados no Aterro do Flamengo. Ele foi atingido por 4 tiros, mas sobreviveu e se tornou a principal testemunha no processo. Wagner acabou sofrendo um novo atentado um ano depois e mais uma vez sobreviveu a 4 tiros. Hoje ele vive na Suíça em um programa de proteção à testemunha. É cego e surdo de um lado e nunca se esqueceu dos traumas severos que sofreu. Tampouco acredita na justiça brasileira ou na possibilidade de que chacinas como a da Candelária não se repitam. De acordo com as investigações, a ação teria sido uma represália dos policiais porque os meninos apedrejaram uma viatura policial na tarde anterior. No entanto, há hipótese de que as execuções aconteceram como queima de arquivo, já que havia policiais envolvidos em um grupo de extermínio e tráfico de drogas naquela região, e alguns dos jovens mais velhos atuavam como traficantes para esse grupo. 7 policiais militares foram acusados do crime. Um deles foi morto durante o processo judicial. 3 foram absolvidos.
Os outros 3 foram condenados a pena de 200 anos de prisão. 2 deles foram soltos antes de cumprirem 20 anos de reclusão. O terceiro nem chegou a ser preso, segue foragido até hoje. Na época, a educadora Ivone Bezerra realizava um trabalho com os meninos em situação de rua e foi avisada por telefone sobre o que estava acontecendo na Candelária. Ela foi uma das primeiras a chegar ao local e se deparar com os corpos no chão e muitas crianças e jovens completamente aterrorizados. Desde então, seu trabalho com menores abandonados se intensificou e ela afirma que a situação não mudou muito. Para Ivone, o Estado e a sociedade toleram o massacre dos pobres. Ela manteve contato por muito tempo com os sobreviventes da chacina. Porém, acredita que, com exceção de Wagner, todos estejam mortos. Nenhum deles chegou aos 50 anos. Um dos sobreviventes, cujo destino acabou ganhando visibilidade, foi Sandro Barbosa. Em 2000, ele sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro e acabou morrendo asfixiado dentro de uma viatura policial. Sua história foi narrada no filme Ônibus 174 de José Padilha. A chacina da Candelária entrou para a história como mais um episódio de violência praticado contra jovens negros e pobres. Tornou-se um símbolo da luta por direitos dos meninos e meninas em situação de rua, mas também nos faz lembrar que ainda é muito comum no Brasil a naturalização do extermínio dessa população marginalizada, como se ações desse tipo pudessem ser legitimadas pela ideia de que, se foram mortos, boa coisa não eram, trazendo à tona um lado perverso de nosso país que segue justificando a morte dessa parcela excluída socialmente e tratada como um problema a ser exterminado. Nos últimos 30 anos, muitas políticas públicas para este grupo foram implementadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, ainda temos casos de violência, seja em casa ou nas ruas. Há em frente à igreja um pequeno monumento que relembra a chacina. Ele é constituído por uma cruz de madeira que tem escrito os nomes dos jovens assassinados e uma placa de concreto. Esta mesma sofreu aparentemente ações de vandalismo, pois está bastante danificada, desmembrada do seu suporte e com sua epígrafe ilegível.